Olá, boa noite. Boa noite a você que esteve já conosco hoje, sexta-feira, aqui no nosso programa de lives do Control Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live. Tivemos uma live às 17 horas e agora vamos ter a nossa segunda live de hoje, sexta-feira, dia 16 do 10 de outubro, né? A live das 20h30 com a nossa amiga Fernanda Santoro, né, que já está conosco aqui. Vou colocar o nosso comentário que ficará fixo na base da live, no nosso bottom aqui. Então, live extra, hoje sexta-feira, dia 16 do 10. Nossa live das 20h30 com a grande Fernanda Santoro. Né? Hoje temos um tempo chuvoso aqui na região serrana, Petrópolis. Né? Em alguns lugares não está chovendo, mas aqui a chuva resolveu dar o ar da graça e caiu um pouco a temperatura, né? Então vamos com esse tempinho super legal, procurando nos aconchegar, e vamos falar agora de equilíbrio e liderança no novo normal. Então é um tema muito importante, é um tema que muitas pessoas conhecem até um determinado ponto, mas na realidade não aprofundam. Então aí está o nosso comentário. Live extra, hoje sexta-feira, 16 do 10, live das 20h30, com Fernanda Santoro, e o tema da nossa live é equilíbrio e liderança no novo normal. Então bem-vindo a todos. Vamos convidar a Fernanda aqui para que possa compor a nossa telinha. Super live, né, que foi adiada, né? Nós tentamos fazer a live no dia 1º, tivemos um problema de queda de energia. Hoje temos chuva, mas não impede de estarmos aqui. Finalmente, né, Fernanda? Exatamente. Tudo tranquilo? Hoje veio muita energia boa para a gente conseguir fazer nossa live, né? Exatamente, isso. Exatamente. Tudo tranquilo com você, né? Tudo certo. Legal, super bem-vinda. Né? Vamos Obrigada, aí Sérgio. seguindo, né, a nossa sexta-feira, né? Tivemos inclusive a informação de um amigo, né, que partiu, né, ontem, um amigo lá do nosso grupo, o nosso companheiro de caminhada, né? Vamos orar por ele e vamos realmente nesta noite família, né? dar os sentimentos a todos e eu pedir para que a caminhada dele seja virtuosa, cada vez mais luminosa, né? Um novo plano aí. Fernanda, sem precisar muitas referências, você é uma pessoa grande amiga, sinal sempre verde aqui, nada de sinal amarelo nem vermelho, tem falado isso para todos. Estamos fazendo aqui a nossa live de número 117, né? 117, e a cada live que a gente faz, mais aumenta a responsabilidade, a gente fica pensando, né, o que fazer com essa turminha toda, muita gente empreendendo, desenvolvendo, e vem sempre a questão do equilíbrio, né, e a questão da liderança. Eu vou apresentar você, depois vou deixar você fazer a sua apresentação, você mesma, né? Fernanda Santoro, consultora sênior de cultura e liderança, coach executiva e de times, mentora de carreira e liderança, né? @Fernanda Santoron, um Mzinho no final. Eu tenho falado nas lives aí que eu vou acabar botando um H, um W, um Y, um ponto underline, um M, um N, entendeu? Porque realmente gera prosperidade e traz cada vez mais, né, firmeza, apesar de que tudo vem de dentro, né, Fernanda? Com certeza. Esse M é do meu último sobrenome, que é Morestrello. Legal. E na realidade eu sou Eduardo, só que eu não uso Sérgio Eduardo, né? Sérgio Eduardo é só a Cláudia aqui em casa, quando vai me chamar a atenção. Então, Sérgio Eduardo, né? Na realidade não se chama de Sérgio Eduardo, é Sérgio Taldo para os grandes amigos aí. Exatamente. Fernanda, super bem-vinda, uma satisfação enorme ter você aqui. Você por você, né? Para quem não te conhece, né? Conte-nos um pouco da sua história de vida, experiências, e como é que você começou a se interessar pelo seu trabalho. Só que antes de você falar isso aí, né? Eu estou vindo aqui hoje, ó, com S de Super Sérgio aqui, de Superman. Olha! O que acontece? Precisamos hoje realmente de líderes, né? A humanidade, até depois, se a gente conseguir um tempinho aqui, eu vou fazer um pequeno toquezinho que o Harari
dar, né, com relação a essa questão da liderança, principalmente em tempos de Covid, porque parece que as pessoas estão desorientadas, né? Tem muita gente que está aí seguindo várias pessoas, né? E temos visto, felizmente ou infelizmente, muita gente boa, né? Muitas pessoas realmente trabalhando, desenvolvendo, fazendo coisas muito legais, mas tendo certificações assim muito rápidas, né? E aí não é só a questão do coach, do mentor, né, do líder, mas qualquer profissão, né? Então, você pode ter, de repente, um problema de feira na engenharia, na medicina, né, profissionais que sujam, né, de repente, aqueles bons profissionais, porém, a gente tem que ser, de uma certa maneira, referência e tem que fazer essa parte. E a gente sabe que não é de hoje para amanhã, né? E nem de ontem para hoje. Então, as coisas levam tempo. Então, com você aí, né, vou deixar você falar um pouco, né, me calo agora, e uma reverência a você, porque eu gosto muito de você, e parabéns pelo trabalho e pela nova herdeira aí, né, que está chegando aí para apimentar bastante, movimentar aí muita coisa, né? Pois é, né? A herdeira de nome composto, como o Jorge disse aqui, o Garcês, nome composto é bronca, né? Minha Maria Luísa, conhecida como Malu. E aí, como você pediu para eu falar Fernanda por Fernanda, eu começo por aí, né? Fernanda é mãe da Malu, né? Minha maior riqueza, esposa do Anderson, filha da Beth, filha do Valdeci, isso tudo para mostrar que eu sou gente comum, gente real, gente que tem histórias para contar e alguns aprendizados para compartilhar. Eu sou apaixonada pelo ser humano, né? Eu escolhi trabalhar com gente, atuar com pessoas, no desenvolvimento das pessoas. E a minha missão, o meu propósito é inspirar pessoas, né, a encontrarem e potencializarem suas melhores versões. Eu não gosto muito daquele olhar do gap, do que está faltando. Óbvio que a gente tem que ter consciência disso para administrar. Mas quanto mais a gente olha para o ponto forte, para aquilo que a gente tem de melhor, mais a gente realmente consegue avançar e manter esse equilíbrio, que é um dos pontos que a gente vai tratar aqui na live, né? E aí você já apresentou, eu como ser humano também me somo, né, em alguns papéis. A minha melhor versão, ela é somada por alguns papéis, como empreendedora na Trama, que é a minha empresa de desenvolvimento humano, como consultora de cultura e liderança nas AIS, como educadora executiva na E3, atuando como coach, mentora, palestrante e alguns diversos papéis, mas sempre com esse olhar de cuidado com o ser humano. Por aí vai, né? E a gente não para, né? Está sempre conectado, sempre antenado e cada vez mais informações, né? Então, o tema da nossa live aqui, equilíbrio e liderança, né, no novo normal. Tem pessoas que estão dizendo que daqui a pouco é o novo anormal, que esse normal não vai ser nunca mais normal. Não importa o nome, não importa de que maneira se fale, nós fomos verdadeiramente assolados, né, por essa pandemia, fomos atacados aí de uma maneira, alguns dizem que a gente não esperava, mas muitos já esperavam. Inclusive, eu até postei hoje lá no grupo, tem um TED muito legal. Eu até ia colocar o link lá. O próprio Bill Gates, né, alertou, né, que se ocorresse uma pandemia, a humanidade não estaria preparada, nós não teríamos liderança suficiente para isso, fora uma série de coisas que não é o foco da nossa live, né, mas a gente pode conversar em outros momentos. Agora, Fernanda, equilíbrio organizacional e pessoal, né, em tempos de pandemia, isso é possível? A gente consegue entender isso como uma coisa utópica ou realmente é algo que a gente consegue realizar? Porque sem equilíbrio, começa por aí, a gente não consegue fazer nada. Existe também a questão do desequilíbrio que te gera o equilíbrio, né? Agora, o equilíbrio organizacional e pessoal, por onde é que começa tudo isso aí? Vamos começar falando dos dois um pouquinho separados, né? Você perguntou se é possível não só possível, como necessário e fundamental justamente para que a gente se mantenha saudável aí, produtivo no meio dessa loucura toda que foi e tem sido essa pandemia, né? O equilíbrio organizacional, ele está muito ligado à cultura organizacional, uma cultura forte, uma cultura clara, uma cultura transparente.
em que se tem claro qual é o propósito daquela empresa, quais são os valores daquela empresa, o que a empresa faz, como faz e o porquê faz, tem coerência, né? Isso tudo está muito conectado. E isso gera um processo de confiança ali naquela empresa. Então, as pessoas que atuam ali têm confiança de que a empresa é transparente naquilo que fala, pensa nas suas pessoas antes de tomar decisões. Então, isso gera uma confiança que proporciona também a segurança desses colaboradores. Então, por mais que saibam, né, que a pandemia foi nova para todo mundo, ninguém tinha respostas ali, mas essa cultura forte permite que as pessoas saibam que a empresa vai tomar as melhores decisões e sempre levando em conta as pessoas em primeiro lugar. Então, falando de cultura, de equilíbrio organizacional, está muito relacionado a essa cultura e também muito relacionado à liderança, né? Ao modelo de liderança, a como essa liderança trata as pessoas, que também tem impacto direto aí da cultura. Muito bom. Quando a gente fala de equilíbrio pessoal, né, que a pergunta é relacionada, vem muito, primeiro, de um processo de autoconhecimento, né? Primeiro eu tenho que conhecer quais são as minhas forças, quais são os pontos que eu preciso administrar e até quais são os meus limites, né? Eu não posso achar que eu posso fazer tudo a todo tempo, que essa realidade que eu estou vivendo agora no meio de uma pandemia é a mesma como como no normal anterior, né? Sim. Então, se conhecer e reconhecer as necessidades, os limites, os pontos fortes, isso vai trazer o equilíbrio, começando sempre no autoconhecimento. Muito bom. Agora, antes da gente entrar no tópico aqui da liderança humanizada, né, eu sempre gosto de contextualizar. As pessoas estão me pedindo para eu fazer algumas lives com os livros, né? Eu vou acabar fazendo eu sozinho e de repente convido algumas pessoas para trocar ideia comigo, né? Sobre alguns livros que a gente gosta, né? A gente praticamente não tem livro, né? Esse livro aqui é muito legal e me marca um pouco, né? 100 maiores visionários do século XX, né? Então aqui a gente tem, eu vou pegar aleatoriamente aqui, né? Apenas para a gente poder, Jacques Cousteau, James Lovelock, né? Com a questão de como sendo visionários ecológicos, né? Tem vários aqui, mas eu vou pegar só 2. Também tem nessa lista Rupert Sheldrake, né? E o Príncipe de Gales. Na área de visionários sociais, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Bob Dylan e Albert Schweitzer, né? Visionários espirituais, o Dalai Lama, Deepak Chopra, né? Carl Jung e Joseph Campbell, com a questão do mito, que eu sempre cito aqui. Então, apenas alguns deles aqui, né? A gente tem vários outros aqui na telinha também. O que acontece? Essa questão da liderança humanizada, né? Pelo menos eu percebo, acho que vou deixar você, né, falar um pouco também. Nós temos carência de verdadeiros líderes, né? Pessoas que possam realmente assumir um papel, né, e levar, de repente, a essa liderança dita humanizada, né? Temos muitos líderes aí, a gente falou no início, que se preparam. Recentemente eu fiz uma live com a Paola Tucunduva, né, que é de São Paulo, e ela atualmente mora em Miami, Flórida, né? Então ela é uma coach PH pontinhos, muito boa, muito legal, super preparada, veio da área de comunicação, área de TV. Então você percebe que tem toda uma infraestrutura. E a gente vê muita gente fazendo, né, não é crítica a ninguém, faz um curso de fim de semana, na segunda ou terça está com o escritório montado, é um coach e já cobrando cursos caríssimos aí. Então, coisas que se fazem ou que se organizam num tempo muito curto, mas a gente percebe que a pessoa não tem uma base, uma estrutura. Então, esses visionários, esses líderes, né, muitos deles, não só do século XX, XIX, por aí atrás, e de agora para frente, XXI, a gente percebe que, segundo Gladwell, né, você precisa ter ali um tempo de voo de 10 mil horas. Né? Como é que a gente consegue estruturar, né, ou formar líderes, né, para que a gente tenha uma liderança humanizada, e principalmente hoje, em tempos de Covid, em que está tudo muito difícil, né? A questão do medo, emprego se perdendo, né? As empresas verdadeiramente não conseguindo manter essa liderança, porque tem perdido também a questão de dinheiro financeira, né?
Então, como é que a gente consegue perceber, né, esse momento da liderança mais humanizada hoje, em épocas de pandemia? Quando eu falei do equilíbrio, né, e dessa necessidade do equilíbrio para que realmente se mantenha saudável, produtivo e tudo mais, e quando a gente fala de liderança humanizada, a resposta seria a mesma, né? Você trouxe aí nos Visionários o Martin Luther King Jr., que para mim é um dos grandes ícones quando se fala de propósito, né? Quando ele traz a icônica frase "We have a dream", né? E mobiliza uma série de pessoas ali compartilhando o que era o propósito dele. Então, trazendo o ponto da liderança humanizada, é interessante falar nesse ponto, porque é um tema que vem se discutindo e ganhando espaço, né? Já há algum tempinho. Mas ainda existe muito preconceito com o termo, né? Quando fala liderança humanizada, liderança humanizada é aquele líder que é bonzinho, que passa a mão na cabeça, que não liga para resultado e tudo mais, e pelo contrário, né? O líder humanizado é aquele que sim tem uma empatia muito forte, que consegue entender o outro, que consegue se colocar no lugar do outro, viver, né, a dor do outro. Mas, por outro momento, ele equilibra essa empatia com a assertividade. Então, ele é um líder que faz acordos, né, que faz compromissos, né, que tem compromissos com seus liderados e que cobra esses acordos e que cobra esses resultados no momento que tem que ser cobrado, né? Se houver necessidade de flexibilização, ele vai flexibilizar, mas aquilo que for acordado em relação aos resultados, ele vai cobrar. Né? E quando a gente olha a pandemia, né, eu acho que esse modelo é um modelo cada vez mais importante que se tenha dentro das organizações, até para garantir a própria sobrevivência das organizações. Por quê? Se eu sou um líder que não tenho empatia, né, eu não quero saber o que está acontecendo na casa do meu colaborador que passou a trabalhar em home office, né? Se ele tem uma estrutura adequada para esse home office, ele tem um escritório para trabalhar, como é que está a condição com os filhos, se ele tem filhos pequenos, né? Se não tem mais escola para levar, como é que ele consegue administrar isso? Esse colaborador vai se sentir cada vez menos parte, né? Cada vez mais número, e a motivação dele vai diminuir. Por outro lado, se ele não tem essa questão da assertividade, de cobrar os resultados, né, de fazer os acordos, a empresa, nesse momento em que as pessoas acabam ficando um pouco perdidas, tende a decair, né? Não, vou deixar tudo flexível, né? Vou deixar tudo aberto, sem a necessidade de resultados, então a sobrevivência deixa de ser um termo possível ali naquela empresa se ela não tem esse modelo de liderança, né? Então, sair dos extremos. O líder humanizado é aquele que sai dos extremos e consegue trabalhar com equilíbrio, né, da liderança e da empatia, que são fundamentais para superar, né, momentos como esse de forma positiva. Maravilha. Voltando aqui um pouquinho atrás, aqui, o Luiz Fernando Bastos aí, né, dando uma boa noite, né, belo encontro, tal de Fernanda, sempre pensam no bem de todos. Na realidade, eu li aqui algumas características da Fernanda, né, algumas competências, mas se vocês forem lá no Instagram dela, vocês vão ver o seguinte: apaixonada pelo ser humano e por tudo de bom, né, que ele é capaz de criar, tendo como propósito inspirar pessoas a encontrarem suas melhores versões, né? Você falou, mas eu vou completar aqui, falar a frase completa, que realmente é fantástica. E, de uma certa forma, né, a Fernanda participou, né, de uma certa forma, ela participou conosco, né, eu vou dizer a certa forma depois, né, ela participou conosco no primeiro Control Café na Boêmia, né, com consultores, em 16 de fevereiro de 2019, ano passado. A Fernanda fez uma apresentação brilhante, né, para a gente lá na cervejaria Boêmia. E estamos aqui, Fernanda, imaginando ou pensando meios, né, uma vez a gente tendo a questão dos encontros físicos, né, até lá a gente vai fazer virtuais, para a gente se encontrar novamente e dar um replay, né? Está todo mundo com saudade. E também... Eu estava revendo nossa entrevista também na Radiação. Exato, temos uma entrevista lá super legal. E tô referenciando aqui o Leandro Martins, né, que fez uma live comigo ontem. Ele está dando aqui uma ideia, né? Control Café Resume Cash. Né? Então é uma ideia também que a gente pode seguir aí. Então todos que estão com a gente aqui podem fazer perguntas, a gente vai conversando, batendo um papo. Lembrando que essa live, né, com a Fernanda,
a gente está estamos gravando aqui. Daqui a pouco vai estar lá no IGTV, Facebook, Twitter, LinkedIn e também no YouTube. E, Fernanda, em breve a gente vai estar fazendo aí juntos um artigo, né, para o LinkedIn. Marquem lá, @Fernanda Santoro M no final, @Sérgio Taldo, compartilhem nosso print de tela, eu já fiz alguns, daqui a pouco a Fernanda vai fazer alguns também. Agora, Fernanda, a questão de você ser assim um head of culture, né? Uma cabeça, uma pessoa que encabeça um movimento cultural e de desenvolvimento de liderança numa organização. Como é que é isso aí? Né? Não sei se você pode juntar com a questão do coach e mentor também. Porque tem pessoas que não entendem muito o que é o coach, o que é o mentor, né? O que de repente é o líder, né? O que é o consultor, né? Que de repente tudo se atrelou ou veio tudo junto. E como a gente vê, como eu falei, né? Sem crítica a ninguém, mas pessoas que se formam aí num curso de uma semana, o cara está desempregado, não sabe o que fazer, eu vou lá, fiz um curso de coach, daqui a pouco você me vê com um escritório aqui no centro da cidade, né? Ou fazendo cursos online, cobrando valores caríssimos. Pô, o Sérgio fez um curso de uma semana, virou coach do dia para a noite. Né? O que na realidade é necessário, né, para que você tenha essa posição de liderança como coach, mentor, né? E poder, de repente, liderar pessoas, né, de uma forma séria, porque isso não é brincadeira, né? Com certeza. Perguntou do papel de consultora de cultura e desenvolvimento de liderança na empresa também. Esse papel em relação à cultura organizacional é muito mais um papel de facilitador, é um papel de orientação, né, sobre ações possíveis relacionadas a pessoas que possam fortalecer a cultura que a empresa quer conquistar. Né? Na verdade, a empresa pode já ter uma cultura estável, então que ações podem ser feitas, desenvolvidas para se manter essa cultura, ou nesse momento agora em que a gente fala muito de inovação, transformação digital, muitas empresas estão num processo de transformação cultural. Então, o papel, né, do consultor de cultura é justamente ajudar nesse processo, identificar qual é a cultura atual, qual é a cultura desejada e como chegar a essa cultura desejada. Quais são trabalhar como uma forma de projeto, quais são os passos, as ações necessárias para se chegar nessa cultura desejada. E o desenvolvimento de liderança nada mais é do que também propor ações para que essa liderança esteja cada vez mais alinhada à estratégia da empresa, né, gerando resultados, trabalhando de forma humanizada, né, então propondo ações de desenvolvimento que saiam daquele modelo só de fazer curso disso, enfim, só do modelo formal de aprendizagem, mas que outros modelos de aprendizagem a gente pode propor para desenvolver esse líder, e aí entra, por exemplo, uma mentoria, um coaching, né, um job rotation, por exemplo, né, uma atuação ali em outras áreas. Existe, sim, muita confusão entre mentoria, coaching, consultoria, né, e os papéis são diferentes. O coach, ele atua num processo de parceria com o cliente dele, né, então é como se os dois tivessem ali, vou falar importância, mas assim, o mesmo nível de importância no processo. O coach não tem um papel de detentor do conhecimento. O coach é um facilitador do processo de reflexão, né, de autorreflexão, de autoconhecimento desse cliente para que ele chegue às próprias respostas. Então, ele vai apoiar esse coach, que é o cliente, a enxergar quais são os objetivos dele, né? E a partir da definição desses objetivos, apoiá-lo a encontrar os caminhos para chegar nesses objetivos. O coaching sempre vai trabalhar do hoje para o futuro, né? Na mentoria, tem um pouco de diferença, porque o mentor, ele é alguém que tem uma experiência significativa em determinado tema. Né? Eu faço mentoria de carreira, eu faço mentoria de liderança, né? Eu tenho uma história de carreira conquistada, com crescimento, eu tenho posições de liderança, então eu posso apoiar pessoas nesses temas. Necessariamente o mentor precisa ter uma experiência significativa ali no processo para ele poder orientar. Ele vai transferir, né, o conhecimento dele, as experiências dele, as vivências dele
para ajudar esse cliente, que a gente chama de mentee, para poder chegar naqueles objetivos dele também. Então, tem uma relação um pouco diferente. O mentor orienta, o mentor conduz, o coach facilita o processo de reflexão. Tá? E aí, o consultor é alguém que vai olhar um problema específico, né? Olhando muito provavelmente mais para as organizações, um problema específico, vai mapear aquele problema, vai identificar e vai propor soluções para poder solucionar aquele problema, sem se envolver tanto, né, no depois ali do processo. Ó, até o Luiz Fernando está comentando aqui, ó, boa, Sérgio, como trabalhar as equipes para superar esse estresse da pandemia. Eu andei postando aí, não sei se foi ontem, acho que foi ontem ou hoje, acho que foi ontem, está se cunhando o termo não só pandemia, mas está se cunhando um outro termo, que seria uma associação, né, não só da pandemia, do coronavírus, como outras doenças que também já estavam ocorrendo e que não só são doenças físicas, mas emocionais e mentais, né? Então, a questão de você lidar vou tentar encontrar aqui, com a questão da pandemia que está aí, é você saber lidar com algo que a gente não conhece. Né? Tem um bom autor que fala muito sobre isso, né? É o Taleb, né? Que ele comenta no seu livro A Lógica do Cisne Negro, né? E o Antifrágil. Né? E parece que ele está lançando um terceiro agora, que é um tema parecido, que vai complementar os dois. Como é que você pode realmente viver, né? Ou enfrentar uma coisa que você não sabe como lidar com aquilo. Né? Então a questão da pandemia, deixa eu ver se eu achei aqui. Sindemia. Né? Covid-19 pode ser mais que uma pandemia. Glossário da crise do coronavírus ganha um novo termo. Ele reflete a ideia de que o vírus não atua simplesmente sozinho, né, mas compactuando com outras doenças. Isso demanda uma abordagem diferente. Né? Então venho complementar a pergunta, né, e o comentário do Luiz Fernando, né, como é que a gente consegue lidar com esse estresse, porque eu conheço, Fernanda, pessoas que estão em casa há mais de 100 dias, saíram pelo menos uma ou duas vezes só. Estão morrendo de pânico, de medo, não querem mais sair de casa. Tem pessoas que estão até aceitando outros trabalhos que sejam home office para não mudar mais o modelo home office. Só que você gera uma série de problemas, né, nas equipes. Né? Então, como é que o líder, né, o coach, né, a pessoa que realmente está à frente desse processo pode facilitar e ajudar, né? No caso, caso a caso, né? Mas como é que você pode, de uma maneira geral, lidar com isso? Como você trouxe, né? Bem caso a caso, porque você precisa entender qual é o momento de cada um e como cada um está lidando ali com esse processo de pandemia. Algumas pessoas têm, como você comentou, um medo extremo, outras acham que não é realidade, então você precisa trabalhar primeiro com o processo de conscientização e de trazer para a realidade, né? Afastar o que é fantasia, trazer o que é real, como lidar com esse real, quais são as informações que a gente tem. Nesse momento, em qualquer momento que seja de incerteza, crise, caos, é sempre importante trabalhar com dados reais, com informações que realmente sejam informações comprovadas, reais, que saiam do mundo simplesmente do eu acho, eu penso. Então, trazer esses dados, né, você focando ali em instituições sérias que tragam quais são os cuidados necessários, quais são os maiores riscos, o que evitar, o que pode ser feito, isso é um ponto muito importante, né, para trabalhar com esse processo de clareza com a equipe, de dados, né, de informações, de realidade. Ouvir as necessidades de cada um, as preocupações de cada um. Em alguns momentos, esse líder precisa orientar, né, que algum profissional, algum desses colaboradores procure um profissional específico. Algumas pessoas vão ter realmente, né, estão tendo dificuldades muito grandes de lidar com isso, né? Essa questão do estar em casa muito tempo, isolados, de não terem aquele convívio com a equipe que tinham antes e tudo mais. Algumas porque realmente têm um receio, outras porque as organizações decidiram dessa forma. E para algumas isso está sendo muito pesado, porque já vinham de um processo anterior à pandemia em que não havia esse equilíbrio realmente, né?
saúde física, mental, emocional. Isso. Alguma coisa já não estava funcionando muito bem. Então, quando veio a pandemia, pronto, né? Desequilibrou totalmente. Então, essas pessoas, esse grupo de pessoas acabam tendo necessidade de um cuidado especial. Então, trabalhar com dados claros, reais, ter empatia para entender, né, qual é o momento de cada um, qual é o medo, qual é a preocupação de cada um, e ter a clareza de orientar, para quem necessário, ajuda profissional também, né? Então, acho que o líder tem muito esse papel de cuidar. E acho que uma coisa importante também, que o líder precisa olhar para ele, primeiro de tudo, né? Antes de pensar em cuidar da equipe, ele precisa saber como ele está. Se ele está num processo de equilíbrio, se ele está bem realmente para passar essas informações, para cuidar dessas pessoas, porque às vezes ele absorve uma carga tão grande, né, nesse momento que, como eu falei, né, algumas vezes aqui, é incerto para todo mundo, é novo para todo mundo, ele absorve essa carga e ele acaba não aguentando depois. Né? Então, o primeiro, até antes de tudo, é primeiro se cuidar, se olhar, né? Ver como está esse processo de equilíbrio. Aí sim, olhar para a equipe, trabalhar com informações, trabalhar com empatia e com o direcionamento que precisa ser dado. Outro ponto é manter, sempre que possível, os encontros com as equipes, mesmo virtuais, né? Então, manter aquela dinâmica de conversas, de projetos, de fazer as pessoas trabalharem juntas, para que essa percepção de isolamento extremo, ela seja amenizada. Sim, voltando um pouco aqui, a Isabel Gurjão está comentando que a proposta da pandemia é aprender com a diversidade. Realmente, isso aí está sendo um aprendizado muito grande. E o Luiz Fernando está complementando aqui embaixo, dizendo que, pois é, Fernando, me preocupa, voltando aqui, as marcas, né, que esta geração vai carregar. Temos um papel de minimizar os efeitos. É aí que entra o grande papel, né, de nós, líderes, né, de pessoas que têm à frente em alguma coisa, né, de apresentar propostas, né, porque tem muita gente aproveitando não só a questão da pandemia, mas é uma questão única de cada um, né, em vários momentos aí, como aproveitamento próprio, né, esse é um outro ponto, né, a gente, numa outra live, expande isso, para poder crescer, né, em cima da pandemia. Isso não é só a pandemia, isso é em tudo. Né? Então, essa questão que o Luiz está comentando aqui, o nosso papel realmente é muito importante para minimizar esses efeitos. Né? Nas equipes de liderança, onde você tem trabalhado, você tem tido algum feedback, alguma necessidade de uma intervenção mais a sério, mais profunda, né, para poder ajudar? Então, Sérgio, muito nesse olhar desse sentido, caso a caso, né? Então, sim, tem pessoas que não conseguiram lidar tão bem com esse processo, né? De repente, né, de uma sexta-feira para segunda, eu passo a não poder mais ir para o trabalho, a não ver as pessoas, a não parar para tomar um cafezinho, né? A não ter aquelas trocas, as risadas, e passo a trabalhar num ambiente que eu que assim, era um ambiente às vezes esporádico de trabalho, né? Algumas pessoas até faziam home office algumas vezes, mas não nesse modelo. E muitas pessoas acabam, né? Acho que é uma coisa que tem sido discutida muito fortemente, né? Muitas pessoas têm se visto numa convivência familiar diária e realmente 24 horas por dia, muito intensa, que não estavam habituadas, né? Sim. Então, passam a conhecer mais profundamente o lado daqueles membros da família que não estavam acostumados. E às vezes isso assusta, né? Então, sim, né? Para algumas pessoas foi necessário fazer uma orientação de uma ajuda profissional naquele momento, um afastamento, né? Para poder trazer de volta a realidade, né, os fatos reais e retomar esse processo de equilíbrio. Legal. Fernanda, eu estou de olho aqui, estou tentando segurar o relógio para que a nossa live não acabe, mas se a gente não responder todas as perguntas, a gente faz 2, 3, 4, 5, né? Eu vou já de pronto, no intervalo aí do café, pedir se você tem condições de fazer um print aí, para você fazer Deixa eu ver se eu consigo, porque grande like para você. Deixa eu ver se eu consigo, porque eu estou com o... Caso contrário, com o celular aqui. Caso contrário, ele está aqui na nossa tela.
vai ficar registrado no vídeo. Vamos ver se vai sair. Não foi, peraí. Foi uma, deixa eu ver se consigo outra aqui, peraí. A outra não foi. Foi. Legal. E para você também ficar dentro aí da nossa super câmera do Insta, né? Uma grande câmera do Insta para você. Foi. Legal. Aí depois você compartilha que a gente, né, coloca adiante. Antes de falar sobre maestria, né? Eu também separei aqui um livrinho bem legal do Robert Greene, né, que fala sobre a questão da maestria. Né? Eu trouxe aqui, ó, tá vendo? Não sei se você já... Um pequeno livrinho, tá? Eu acho que estava até gratuito na Amazon. Eu baixei ele aqui. Yuval Noah Harari, vou ler para vocês. Na batalha contra o coronavírus, faltam líderes à humanidade. É um único capítulo. Ele diz aqui, muitas pessoas culpam a globalização pela epidemia do coronavírus e afirmam que o único jeito de evitar novos surtos dessa natureza é desglobalizar o mundo. Então vamos desglobalizar tudo, acaba com isso aí. Construir muros, restringir viagens, reduzir o comércio. Contudo, embora uma quarentena temporária seja essencial para deter epidemias, o isolacionismo prolongado conduzirá ao colapso econômico sem oferecer nenhuma proteção real contra doenças infecciosas. Muito pelo contrário, o verdadeiro antídoto para epidemias não é a segregação, mas a cooperação. E ele vai falando aqui, né, dentro desse sentido aqui da própria pandemia. Então, a gente carece, né, de contato humano, a gente precisa ter um equilíbrio, que é o tema da nossa live, a gente precisa ter verdadeiros líderes no comando de N atitudes, N ideias. Só que o que acontece? O coronavírus veio, né, o Covid-19, e realmente a humanidade não estava preparada para isso, né? Então ele vai levando aqui, ele inclusive cita aqui 1520, né, o hospedeiro da varíola, e vai falando várias coisas aqui, vencendo a guerra contra os patógenos, proteção da nossa fronteira. E aí tem uma parte aqui, que aí eu vou passar para você, tem um itemzinho aqui que ele bota ali, um mundo sem líderes. Hoje, a humanidade enfrenta uma crise aguda, não apenas por causa do coronavírus, mas também pela falta da confiança, aí entra um fator importante aí, ó, pela confiança entre os seres humanos de ausência de grandes líderes. Para derrotar uma epidemia, as pessoas precisam confiar nos especialistas, os cidadãos precisam confiar nos poderes públicos e os países precisam confiar uns nos outros. Nos últimos anos, políticos irresponsáveis solaparam deliberadamente a confiança na ciência, nas instituições e na cooperação internacional. Como resultado, enfrentamos a atual crise sem grandes líderes que possam inspirar, organizar e financiar uma resposta global coordenada. Olha só, o cara tem que ter muita coragem. Eu já li esse parágrafo aqui umas 5 ou 10 vezes. Tem que ter muita coragem para escrever isso aqui, porque ele está embasado em dados, né? Não só que nós estamos vendo aqui, mas ao longo da história, né? Né? Que ele tem o Sapiens, né? Escreveu também o Homo Deus e 21 lições para o século XXI. Como é que você percebe a questão da liderança hoje no mundo? Ou realmente o Harari está totalmente equivocado aí? Como é que você percebe isso? Interessante trazer esse ponto da confiança, que foi um dos 4 pilares do equilíbrio organizacional, que eu também trouxe lá, quando eu falei do equilíbrio. E lá nas AIS a gente estava conversando, a gente tem um projeto que chama Quintas do Saber, que é uma troca de conhecimento ali entre as pessoas. A gente escolhe um artigo, um vídeo, e aí fazemos esse encontro toda quinta-feira para poder trocar percepções. O tema foi justamente confiança também, né? Essa geração de confiança no novo normal, confiança à distância e tudo mais. E aí quando você traz o comentário, é difícil falar, tentando não trazer política, né, para discussão, mas é fato, Sérgio, quando você olha para as nações, quando você olha os diversos discursos, né, quantas vezes a gente viu a OMS, né, trazendo dados, passando algumas informações, e líderes de países ignorando tudo que tinha sido passado, contrariando as orientações, né, ou ignorando mesmo as orientações,
Então, eu concordo totalmente. Assim, a gente não tem essa voz de liderança global, né? Como ele está falando, que traga uma unicidade nessa voz. A gente precisa ir para esse caminho, para como humanidade superarmos esse processo de pandemia de uma forma mais leve. Não, não temos. A gente tem alguns líderes que têm se destacado, que têm resultados muito positivos e rapidamente conseguiram superar e reduzir absurdamente os números. Outros vários líderes que se mostraram ou perdidos, né, ou com uma arrogância extremamente grande diante de um cenário e por isso acabaram gerando resultados bem negativos aí em seus países. Concordo, infelizmente eu concordo. E hoje nós estamos vendo aí a segunda, a terceira, sei lá, a N onda, né, Portugal, França, né, vários países na Europa voltando novamente aí a questão dessa onda de Covid, né? O Luiz Fernando Bastos está fazendo uma pergunta. O Luiz, eu gosto dele porque ele tem umas perguntas bem interessantes. Pergunta para os dois. Vocês acreditam que em algum momento voltaremos ao cafezinho e ao antigo normal? Isso eu vou responder da minha parte, depois você complementa, né? Eu tenho feito algumas reuniões, não como era antigamente, né? Eu tenho me encontrado com uma ou outra pessoa, né? Esporadicamente, quando necessário. Tenho procurado fazer as minhas coisas ditas normais, né? Sempre que possível, supermercado. Eu conheço pessoas que não vão ao supermercado de forma alguma, tá? Mas eu vou ao mercado, faço algumas compras e tal. Algumas coisas eu compro pela internet. E uma outra pessoa, às vezes eu encontro, né, encontros casuais, assim, ou quando realmente precisamos estar presentes, né? Agora, até a questão da vacina. Nós temos a vacina, temos uma confiança, voltando ao Harari aqui, a questão da confiança, né, de que a vacina realmente será eficaz, né, e que a gente não vai ter, talvez, um outro surto, um outro vírus, uma outra pandemia, que a gente não está livre, né? Eu acho que nós sempre, a partir de agora, vamos ter mais cuidados em questão de máscara. Deixa eu só desligar o telefone aqui, que acabou ficando ligado. Deixa eu tirar aqui. A gente esqueceu de desligar ele aqui. Entre uma live e outra, eu acabei ligando aqui, não desliguei. Mas voltando, como é que nós vamos ter confiança, né? Até tem essa questão do filme Dilema das Redes e outros filmes também, que de repente numa vacina você não tem um chip implantado. Quer dizer, você tem várias pessoas falando várias coisas, nós vamos confiar em quem? Né? Então, se a gente for analisar dessa maneira, todas as vacinas que eu tomei até hoje também, como é que ficou a questão das vacinas que eu tomei até hoje? Então a gente não pode duvidar também de tudo e achar que tudo é teoria da conspiração. Então, a medicina tem que se estabelecer como medicina, a ciência tem que se estabelecer como ciência, a política tem que se estabelecer como política, os órgãos públicos, privados. Então, quando nós recuperarmos essa questão da confiança, né, e a gente tem que ter um certo critério, a gente pesquisa na internet, a gente estuda, a gente lê, analisa. Fernanda, o que você achou? Luiz Fernando, eu vi isso assim, colocamos no grupo, botamos no fórum. A gente vai ter mais confiança e mais segurança para andar e caminhar de uma maneira mais segura. Agora, essa questão, se o cafezinho, né, a gente vai voltar verdadeiramente ao que era o normal, é uma pergunta que a gente não tem totalmente certeza, né, Fernanda? Exatamente. Eu acredito que acho que vou separar em duas partes. O cafezinho sim volta, né? A gente em algum momento vai sair essa vacina e eu acho que é muito pelo que você falou mesmo, sair desse campo de desconfiar de tudo, de teoria da conspiração. Olha, se você quiser, eu vou com a máscara da Alemanha. Eu boto a máscara da Alemanha, assim, né? Entendeu? A gente vai junto, eu vou de Alemanha, você vai de Portugal, o outro vai de... Mas assim, eu acho que vai chegar o momento que a gente pode tomar o cafezinho sem a máscara, porque a vacina vai ser desenvolvida, a gente chega, tantas outras doenças foram superadas aí com vacina, e é muito isso que você trouxe a máscara, assim, eu entendo que hoje, né, já dá para tomar o café, mas com todos os cuidados, né? Dá para tomar o café, você vai se encontrar, você vai com a máscara, você vai manter o distanciamento, não dá para dar o abraço, né? Não dá para ser o cafezinho como era antes, e tá um ali bem pertinho do outro e tudo mais, com os devidos cuidados a gente consegue já olhar olho no olho sem necessidade de uma tela, desde que esses cuidados sejam necessários. Agora, retornar ao antigo normal, Luiz,
Eu acho que não, porque o antigo normal, ele envolve uma série de questões, né? Muitas pessoas acabaram descobrindo uma facilidade digital, né, com o meio digital, gostaram e vão manter isso, né? Muitas pessoas se beneficiaram pelo fato de não precisarem gastar tempo se deslocando no trânsito, né? Então, o modelo de normal vai mudar, né? Justamente muito por essa questão do digital, das compras online, por exemplo, que muitas pessoas que tinham preconceito antes experimentaram e passaram a gostar. Mas o cafezinho sim, o cafezinho volta. Volta, né? O Leandro está dizendo aí, o Leandro é de Guarulhos, São Paulo, né? Ele está dizendo aí o seguinte: acredito que o novo normal será anormal. Porque, na realidade, você vai ter, Fernanda e todo mundo que nos assiste aí, as pessoas que vão assistir a live depois. Por exemplo, essa questão do livro, né, de você comprar pela internet. Eu não vou referenciar o nome da livraria. Semana eu precisava de um livro, né? Fui em 2 ou 3 livrarias, teve uma livraria aqui da nossa cidade que falou assim: seu Sérgio, o livro pode estar aqui daqui a 30 ou 40 dias. Cara, eu botei o pé para fora da livraria, abri lá o meu app do Kindle da Amazon. Em questão de 30 segundos eu já estava com o livro no meu aplicativo aqui, né? E já podia. Não é esse livro aqui do Harari, não, é um outro livro aqui. Já estava com o livro, já estou lendo o livro há 2, 3 dias. Então, tipo assim, a questão de comércio, né? Então, por exemplo, a questão de liderança e equilíbrio nas vendas da rede da livraria lá. Eles têm que mudar, porque senão eles não vão conseguir vender livro mais. Aí eu tive numa terceira livraria, o rapaz falou: ô, seu Sérgio, olha, eu acho que até sábado, no caso amanhã, né, eu tô com o seu livro aí, tá arriscado, em 3 dias o meu livro tá lá, e no sábado, amanhã eu vou lá e pego o meu livro impresso, que eu gosto de ter o impresso, e às vezes leio no digital. Então essa é a primeira coisa. Então, certos comportamentos que foram adquiridos na pandemia, né, você não vai ter como retroceder tipo assim, a dar um crédito, né, ou aceitar que certas coisas que você não tem uma liderança, não tem um trabalho mais ágil, né, a pessoa possa continuar subsistindo ali. Então vai perder mercado, vai perder cliente, vai perder credibilidade. Então isso é um dos pontos, né, que na realidade esse normal, como era normal, não vai ser mais. A questão das lives, a questão do Zoom, que potencializou demais, né, o Zoom já existia, mas hoje todo mundo utiliza o Zoom e outras formas. Então, Fernanda, isso aqui, no ponto aqui ápice, né, da nossa live, tem aqui o livro do Robert Greene, Maestria. Eu gosto muito desse livro. Ele tem vários outros livros, As 48 Leis do Poder, tem a Arte da Sedução. Cara, esse cara aqui é genial, porque ele diz aqui, ó, descubra a sua vocação. Primeiro capítulo, a sua missão de vida. É uma das coisas, muitas vezes, mais difíceis, porque a pessoa bate cabeça, faz uma faculdade, faz 2, faz 3, empreende, e de repente não descobre aquilo que ele realmente, né, quer, ou é sua vocação. Então ele discorre. Eu conheço uma pessoa que fez uma pergunta dessa para você uma vez, num café. Tu lembra? Você lembra, né? E de repente, cara, eu potencializei, me descobri esse negócio assim, explodiu, tá explodindo agora. Porque realmente essa é uma missão de vida, essa é a vocação. Então a gente se encontra nisso, né? Cada um se encontra. A segunda unidade, ele diz aqui: submeta-se à sua realidade, a aprendizagem ideal. Então você começa, à medida que você vai ganhando a maestria da coisa, você se submete e se confronta com a sua realidade. Tem pessoas que não querem se confrontar com a sua realidade e aquela aprendizagem. Autoconhecimento, né? A gente vai linkando os termos aqui. Unidade 3, incorpore o poder do mestre, né? A dinâmica do mentor. Você se torna mestre, ou você vai, de repente, adquirir essa maestria aqui, né? O Gladwell, ele diz que você adquire lá uma excelência em alguma coisa quando você começa a ter 10.000 horas, ou um número X de horas naquilo. Um bom piloto, um bom escritor, um bom engenheiro, um bom advogado, um bom seja lá o que for. Então, a dinâmica do mentor, você começa a passar a ensinar e transferir aquilo que você conhece. Unidade 4, veja as pessoas como realmente são. Inteligência social. Né? Você não vai ter o poder de querer mudar o mundo. Então você tem que observar as coisas como elas são e adquirir um pouco de inteligência social. Quinta unidade. Traz a empatia junto.
que traz a empatia. Quinta unidade, desperte a mente dimensional, né? A fase criativa ativa. Então você passa a ser uma pessoa proativa, né? Criando de forma criativa / ativa. E na última unidade aqui, combine o intuitivo com o racional. Aí quando você começa a ascender a um nível acima, você passa a intuição. Né? O Harari utiliza muito a questão da meditação, né? Medita inclusive 2 vezes por dia, para poder enfrentar os desajustes, né? Ou todas as coisas que a gente enfrenta, né? Na nossa vida. Então, eu acho que a questão do equilíbrio, né? Com a questão aqui da liderança, né? Tá muito por aí. Se você não busca a excelência naquilo que se faz ou naquilo que se quer, você não consegue dar um passo. E à medida que isso vai acontecendo e você vai andando, caminhos vão sendo abertos, ampliados e sendo complementados sem que você perceba, né? Quando você vê, você já se tornou um mestre em alguma coisa. Né? Sim. Você acaba percebendo, né? Porque eu acho que quando a maestria ela é o objetivo, você percebe o passo a passo, né? O quanto você está avançando, o quanto você está tendo sucesso naquele objetivo, o que você precisa melhorar ainda. Então, por mais que a maturidade nessa maestria aconteça de forma natural, mas ela não é por acaso, né? É muito com objetivo, meta traçada e trabalho e esforço realmente para chegar no nível de excelência. Fernando, ó, voltei um pouquinho aqui, o André Felipe, né? Perfeita colocação, a palavra unicidade em relação à palavra unidade. Tem mais um outro comentário aqui que vale a pena, vamos voltar aqui. O Luiz Fernando, mais uma vez. O que gosto das lives do Sérgio é que neste mundo virtual seguimos conhecendo a cada dia mais admiráveis petropolitanos. Parabéns. Exatamente. Não só petropolitanos, Luiz, mas tem pessoas aí, né, de outras cidades, outros estados também. Então, As lives do Sérgio são globais, né? A gente estamos ampliado bastante, né? Temos aqui o nosso amigo Cowboy Cervejeiro, que vai fazer a live com a gente. Ele é lá de São José do Rio Preto, São Paulo, mas ele teve um problema na fazenda lá, acabou tendo um incêndio, né? E a gente vai remarcar a live. E a nossa amiga Débora Galuti, perdão, lá de Mato Grosso, né? A nossa amiga lá de Cuiabá. Fernanda, temos aqui... Eu estou tentando segurar esse relógio para que a nossa live não acabe. Eu não estou nem olhando, eu nem sei quanto tempo tem. A gente está montando o quebra-cabeça aqui, entendeu? Da liderança, a gente vai rodando aqui. Né? Estou tentando montar esse quebra-cabeça dos grandes líderes aí e de como ter equilíbrio na nossa vida. Isso aqui é um relógio, temperatura, né? Isso aqui é um cubo mágico bem interessante. A gente precisa verdadeiramente, né, compreender, né, como o Luiz Fernando está informando aí, que tem muita gente boa fazendo muitas coisas, né? Só que as pessoas não querem, de uma certa forma, ter esse tempo de desenvolvimento, né? Querem, de uma forma muito rápida, né? Coisas muito rápidas num período muito curto de tempo. E às vezes não dá. A gente vai tirar a fruta do pé, ela está ainda não madura, né? O que você deixa para a gente aqui? Eu tenho mais uma série de perguntas, mas eu vou deixar para a segunda live, terceira, quarta aí, né? O que você deixa como mensagem, né, para nós, né, de final? E como é que você percebe, né, o futuro da liderança, né, nesses tempos que estamos vivendo aí? Né? Porque, na realidade, você tem um desequilíbrio, né? Tendemos ao equilíbrio. Né? Como é que você está percebendo esse movimento, né, nesse tempo de Covid? E uma mensagem final para as pessoas que nos assistiram e aquelas que vão assistir também. Lembrando que o Luiz está dizendo aí, ó, Petrópolis não é mais lugar, amigo, é um estado de espírito. Essa foi boa. Vou até printar a tela aqui. Vou até printar a nossa tela aqui. Muito bom, muito bom. Tá com você, Fernanda. Vamos lá. O que eu vejo de futuro da liderança conectada a esse ponto do equilíbrio, né? Eu acho que muito relacionado, eu não estou aqui falando nada novo, inventando roda, eu acho que só tentando consolidar, né, alguns temas. Mas o futuro da liderança é justamente o equilíbrio dos diversos modelos de liderança. Então, assim, ela não vai vir mais de uma única pessoa, né? Todas as pessoas envolvidas em algum trabalho, em um projeto,
elas devem ser capazes de exercer liderança em dado momento. Né? Então, tem se falado aí de novos modelos de gestão, novos modelos em que essa hierarquia, né, ela acaba caindo, né? Esse modelo vertical ele deixa de fazer sentido e passa a ter esse modelo cada vez mais horizontal. E nesse modelo horizontal, as lideranças elas independem de cargo, independem de caixa no organograma. As lideranças são a partir do conhecimento, a partir do engajamento, a partir do interesse daquelas pessoas em fazer algo diferente, né? Então, ela equilibra porque traz empatia e traz assertividade, ela equilibra porque ela é distribuída nos diversos membros que estão atuando, trabalhando, convivendo em conjunto, né? Então eu vejo muito isso. Ela cada vez mais vai ser uma liderança descentralizada. Legal, e com isso é muito importante esse ponto, né? Do autoconhecimento, da identificação dos pontos fortes, justamente para poder entender qual é o momento e em que cenários cada um pode atuar como líder. Bacana, ó. A Gabriela e Carlos aí, somos seres inacabados, em constante aprendizagem, sempre bom se permitir compartilhar conhecimentos para evoluir como ser humano. E parabéns para todos, né? É muito bom começar o fim de semana de forma muito bacana. Obrigado, Luiz, aí. Eu que agradeço, né, conosco Luiz. Aí. Ainda temos aí, Fernanda, 3 minutos. Eu quero agradecer aqui, então, meus amigos que estão aqui na live. Assim, não sei se eu consegui ver todo mundo, mas assim, a Paulinha entrou, a Bel entrou, Gabi, né, da ZAIS, o pessoal da E3 que eu vi aqui, o Garcês, vi o Raimundo, o Mundico, vi o Alê, Nath também, um beijo grande, obrigada aqui pela presença de vocês. Para mim é uma honra ter vocês aqui nessa sexta-feira à noite com a gente. Então, agradecer muito e reforçar, né, Sérgio, assim, contatos, quem queira estender, ter alguma pergunta que ficou, queira estender o bate-papo, pode me procurar aqui no Insta, Fernanda Santoro M, né, com M no final, ou o nome da minha empresa de desenvolvimento, que é Trama com H no meio, TRAHMA, oficial. Falei que tem um H, tá vendo? Falei que tem um H. Exatamente. E esse H é de humano, né? O Trama, ela vem de um processo que é de transformação humana. Transformação no sentido de encontrar o seu melhor e transformar em algo maior ainda, né? Não apagar tudo aquilo que existia antes, mas transformar em algo maior ainda. Então, quem quiser estender o bate-papo, a conversa, tá aí. Legal. E olha, Fernanda, muito bacana. Mais uma vez, eu deixei aqui para o final, né, uma coisa que você coloca ali. Deixa eu voltar a você aqui. Tá lá na sua... Onde é que tá isso aqui? Ai, Aline! Ai, tem aqui as outras pessoas que entraram aqui, que eu tô vendo que estão aqui agora. Quem entrou também, que eu não falei o nome, me perdoe, mas agradeço de coração. Camille, minha cunhada, minha sobrinha entrou também, minha filhada. Vai procurando que eu vou agradecendo um pouco aqui. Achei. Lights will guide me home. Eu adoro essa frase. As luzes me levarão novamente para minha casa, para minha origem, para minha residência. Essa frase é super legal. Fernanda, muito obrigado. Um grande beijo, um forte abraço. Obrigada. E em breve a gente toma um cafezinho, nem que seja com a máscara, né? Nem que a gente coloque a máscara aqui, pode ser essa da Alemanha, ou com qualquer uma outra aí. Isso. Lugar aberto. Isso. Tamo juntos, muito obrigado. Ótimo final de semana. Amanhã temos 2 lives legais também, né? Amanhã vamos ter 2 lives interessantes. E no domingo, né, a gente vai estar com a Gabriela Haru, vamos falar de privacidade, LGPD, vamos falar de fake news, né? Um tema muito importante que a gente tem que se precaver, né? E não é só malhar e dizer que o filme O Dilema das Redes é ruim. Tem muita coisa boa, né? E a gente tem que aprender a lidar com tudo isso e ser sal, né, e fermento na massa para mudar o mundo, né? Excelente. Um grande beijo, gratidão. Beijo grande. Obrigada a todo mundo. Ótima noite. Obrigada, a todos Sérgio. aí. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.